Vamos dar início à nossa aula de prática médica. Nela, nós vamos ver os fundamentos do exame físico ortopédico. Essa é a primeira aula. Nessa primeira aula, vamos abordar o exame físico da coluna. Contudo, vão ser 3 aulas e vão ser abordados todos esses itens. Não só o exame da coluna, como o exame de membros superiores, ombro, cotovelo, punho e mão, e membros inferiores, quadril e pelve, adulto e infantil, joelho, tornozelo e pé. Nessa primeira parte, nesse exame da coluna em si, a gente tem que ter uma noção do exame neurológico, porque a queixa de coluna geralmente é associada a uma queixa neurológica também. Por exemplo, nas hérnias cervicais, lombares, enfim, qualquer coisa que tenha compressão do nervo ou da raiz nervosa em si, você vai ter um padrão de dor diferente. Você tem que saber pelo exame identificar de onde que isso vai estar vindo. A marcha também é importante você avaliar, porque com ela você também já consegue ter noção do tipo de lesão, o padrão da lesão, para você também conseguir fazer uma anamnese, um exame físico melhor, de forma mais direcionada. Nessa primeira parte de coluna, a gente tem que ter também uma noçãozinha sobre o que a gente deve pegar na anamnese ortopédica, que ela já vai te dar uma ajudazinha nessa parte de coluna. Primeiramente, a anamnese normal, completa, tem que perguntar tudo direitinho, mas tem alguns pontos específicos que vale a pena você ter uma certeza do que está perguntando e prestar atenção em alguns detalhes que vão te ajudar no raciocínio clínico. Por exemplo, na própria identificação, a idade, você vê quanto maior a idade do paciente, a probabilidade de estar lidando com quadro de osteoartrite, osteoporose, uma sarcopenia, ele vai aumentando. O paciente de 60, 70 anos tem uma incidência bem maior desse tipo de alteração. O próprio sexo também, você tem lá a mulher com uma incidência bem maior de osteoporose. Pacientes brancos também têm uma prevalência muito maior de Paget ósseo, que é a osteite deformante. Então você pode ter um paciente com uma dor lombar e ele ter uma osteite, mesma coisa, ligado à própria nacionalidade do paciente. Anglo-saxão tem uma presença bem maior desse tipo de patologia. A profissão, a ocupação do paciente também tem uma importância dentro disso, pensando em doença ocupacional, enfim. Todos os pontinhos sempre vai ter alguma coisinha que vai te dar uma ajuda. Paciente tendo a queixa de coluna, você tem que ter uma noção na sua HDA sobre o que você tem que perguntar. Claro, o paciente vai estar contando a história, você vai estar ouvindo direitinho, mas tem que ter pontos que ele tem que relatar para você. A queixa de coluna, ela pode ser uma queixa dolorosa, que é grande parte dos casos, ou aquela queixa que a mãe chega com a criança, meu filho está com a coluna tortinha, está com uma escoliose, está com o joelhinho para dentro, o joelhinho para fora, pisa para dentro, tem pé chato, enfim. Tem as queixas não dolorosas, não álgicas, e você tem as queixas dolorosas, que é uma boa parte dos pacientes que a gente vai estar tendo no consultório, vai estar tendo na emergência, enfim, vai estar tendo contato. No padrão dor, na parte dor da HDA, você tem que ter noção de virar para o paciente e ter certeza de quando e como começou. Por exemplo, começou ontem uma dor lombar muito forte depois de pegar um peso. Ótimo, você já tem noção do início dessa dor, de como essa dor apareceu no paciente. Onde? Porque ele pode simplesmente dói minha coluna. Tá, mas cervical, dorsal, lombar, geralmente pede o paciente apontar ou mostrar a área que ele está tendo a dor, para você ter noção de realmente uma coisa que muitas vezes acontece. O paciente, estou com uma dor no meu sacro, então dor no cóccix. Aí você pede, aponta para mim onde é que é. Ele vai lá, aponta lá em cima na lombar. Então, pede para o paciente mostrar onde é essa dor. Não só escuta, mas vê onde é que é, para a sua anamnese ficar mais direitinha, para não te induzir ao erro. O tipo de dor, se é uma dor incólica, queimação, senti uma dor muito grande na minha lombar depois que eu peguei peso, uma fisgada com uma queimação. Então você vê que é uma dor que já está começando a ter um caráter mais parestésico, tem uma queimação, tem uma ardência, isso já liga um alertazinho para você. A intensidade, você pode simplesmente, o paciente falar que é forte, médio, fraco, mas o importante, né, da intensidade não só é para você registrar isso, mas para você poder acompanhar a resposta do paciente ao tratamento. Como é uma coisa muito subjetiva, você pode usar a escala visual analógica para esse paciente, que ele vai chegar no primeiro dia, aponta lá que está com 9. Ok, você passou as medicações, pediu para voltar X dias depois. Quando ele volta, você pergunta como é que ele está, ele fala que não melhorou nada. Mas você mostra essa mesma reguinha para ele, ele cisma em apontar o número 5.
Então, assim, ele teve uma melhora, mas ele pretendia ter chegado ao zero. Então, ele falou para você que não melhorou. Mas você viu que ele melhorou, então você pode continuar o tratamento que você vai ter uma resposta positiva. Diferente do paciente que era um 7, quando voltou está como 9. Não, esse paciente realmente piorou. Então você tem que reformular esse tratamento dele. Então, a utilidade boa desse tipo de escala é você acompanhar a evolução desse paciente. Ou até em trabalho científico, você tem alguma coisa para tentar padronizar a resposta do paciente à terapia que você está propondo. E radiação na coluna é importante, que você às vezes mostra que está tendo uma compressão nervosa. Ah, estou com uma dor grande na minha lombar que está irradiando para a lateral da minha perna. Então você tem que ver aqui que irradia para a lateral da perna. A gente vai ver mais para frente o exame neurológico, qual a raiz nervosa que está envolvida, que isso já vai te ajudar no raciocínio clínico. Não é meramente, então, nesse caso, uma dor lombar mecânica. Vai ser uma dor com uma compressão lombar. Você pode estar de frente com uma lombocetalgia. Fenômenos que melhoram e pioram, agravantes e atenuantes. Você tem, por exemplo, eu tenho essa dor que ela melhora quando eu deito, ou então ela piora quando eu fico em pé, ou ela melhora quando eu tomo remédio. Então, você tem que anotar isso, que também já vai estar te ajudando na condução do caso. Fenômenos que acompanham. Eu estou com uma dor lombar e junto, quando a dor vem, uma dor cólica, eu sinto náusea, vômito e ela irradia para a minha virilha. Você pode estar de frente para uma litíase renal, não meramente para uma dor ortopédica, lombar. E duração, o tempo de cada crise, quanto tempo está durando essa dor. Isso tudo vai te ajudar a raciocinar na queixa do paciente, para te facilitar a sua terapêutica. Mesma coisa na anamnese dirigida, anamnese completa, sem perguntar de tudo, mas umas coisas frequentes que você tem que estar afastando no paciente da cefaleia são alterações em relação à cabeça dele, né? O paciente com dor no pescoço, paciente com alterações de equilíbrio, a própria parte também do aparelho cardiopulmonar. O paciente chega para você, doutor, estou com dor nas costas, e ela sempre vem depois que eu subo dessa escada. Então, não tem muita lógica, ou seja, às vezes no exame físico não vai achar nada que te ajude a mostrar que é uma dor ortopédica e você pode estar de frente para uma angina. A dispneia, a mesma coisa, o paciente às vezes chega para você falando que está com dor, que está com cansaço, porque quando o paciente ele tem um problema, ele vai direto no especialista, então ele não sabe se realmente é aquilo o problema dele, porque ele simplesmente está sentindo dor. Então você como médico tem que ter noção dos diagnósticos diferenciais para também não cair no erro que o paciente está cometendo, em procurar, vamos chamar, o especialista errado. O próprio aparelho digestivo também, às vezes o paciente chega com uma dor precordial, uma dor anterior no tórax, e você vê que ela também não é uma dor mecânica, não é uma dor que vem na palpação da articulação costoesternal, não é uma costocondrite, mas ele tem uma associação com a alimentação, então você começa a ver que é uma coisa mais ligada a um aparelho digestivo, alguma disfagia. Mesma coisa que a gente também comentou da parte renal, uma dor lombar que vem com cólica, alteração urinária, náusea, vômito, enfim, você tem que dar uma melhorada, às vezes, no que o paciente acaba contando para você não cometer o erro de ir para o diagnóstico errado. Fisiológica, nascimento e desenvolvimento é importante, chega aquela criança menorzinha que a mãe leva, você já vê que tem uma marcha às vezes um pouco diferente, às vezes tem uma escoliose diferente, e você já na anamnese perguntando dos marcos do desenvolvimento dele, ou se o nascimento foi normal, se ele teve alguma hipóxia quando nasceu, se ele ficou internado, se ele sentou aos 6 meses, se ele teve marcha independente com 1 ano de idade, porque o atraso desses marcos, as alterações no nascimento, do próprio pré-natal também, pode mostrar que você está de frente para um paciente com uma paralisia cerebral, com uma lesão central neurológica, e quando chega para você, a mãe acha que é só uma escoliose. Você no exame físico vai vendo outras coisas, vê clonos, enfim, coisas que a gente vai ver para frente. Menarca, menopausa. A menarca ajuda muito em você quando vai tratar um paciente com desvio postural, menina, claro, você vai saber se essa curva tem uma tendência grande em progredir ou não. Chega uma menina para você com 13 anos que menstruou com 13 anos e tem uma curvatura. Essa curva vai progredir. Uma menina de 13 anos que menstruou aos 10 é uma curva que basicamente não vai progredir, porque a progressão dessas curvaturas geralmente acontecem, elas vão desacelerando depois da menarca e geralmente uns 2 aninhos depois elas basicamente não progridem mais.
Menopausa é importante nos casos de osteoporose. Chega uma senhora com uma dor lombar grande, você pensa dela já ter uma osteoporose com uma fratura patológica, por isso ela está sentindo aquela dor. Gestação, uma dor lombar que começou durante ou pós uma gestação. Você pode pensar também em afecções do disco ou da coluna, discopatias, espondilólises. São coisas que vão também te ajudando no raciocínio, te ajudando no exame físico que você vai estar fazendo depois, da história da pessoa, alterações como tabagismo, etilismo, a própria alimentação sem derivados de cálcio. Você pode também te ajudar a você pensar em quadros de osteopenia, osteoporose, alterações de padrão de sono, insônia, dificuldade para dormir. Pode também estar te ajudando a ver que esse paciente não é meramente uma dor muscular, uma dor lombar, ele pode ser um paciente de fibromialgia. Então, são coisas que te ajudam, se você prestar atenção durante a anamnese, durante o teu exame físico. Do exame físico, a gente divide na ortopedia basicamente em inspeção, palpação, arco de movimento, e a gente faz algumas manobras específicas que vai ser basicamente a base do que a gente vai estar vendo daqui para frente. Inspeção estática, você vê a postura do paciente, se ele tem alguma lesão, algum desvio angular, alguma deformidade. A parte dinâmica, você vê a marcha, você vê o arco de movimento desse paciente. A palpação, você procura ver se tem alguma tensão diferente, algum nódulozinho de tensão em relação ao músculo, tendão, ligamento, palpar as articulações. O arco de movimento, você sempre testa ativo, você faz o arco passivo e contra resistência também, se necessário. E por fim, você já tendo noção da anamnese, já vendo na inspeção se ele tem alguma alteração de postura, se ele tem alguma alteração de marcha, se ele tem alguma dor à palpação de alguma musculatura, se ele tem algum bloqueio de algum movimento, você faz a manobra para te ajudar nesse raciocínio clínico. E saber qual manobra que você vai fazer depende de todo o restante que a gente viu. Anamnese, inspeção, palpação e arco de movimento. Do neurológico, que a gente precisa ter noção para entender o exame da cervical, da torácica e da lombar, a gente vai fazer uma coisa mais breve, um resumo, vamos chamar assim, para você conseguir entender o porquê da cervicobraquialgia, da lombociatalgia, de alterações de reflexo, de sensibilidade, que vai te ajudar na condução, no caso, no tratamento. Essa é uma tabelinha que tem, que ele mostra para você as regiões de dermátomos, que é da Ásia, né, da Ásia, esse panfleto. Ele é usado para o trauma raquimedular, para você pontuar algumas lesões, presença ou não daquele reflexo ou daquela motricidade, mas a gente acaba usando mesmo para ele, nessa parte inicial da cervical, esse bonequinho para vocês terem noções dos dermátomos. Da parte cervical, com base nessa tabela, vamos chamar assim, nós observamos na primeira parte a raiz, depois os movimentos dessa raiz, o reflexo e a sensibilidade. Claro, isso é um guia para te acelerar no exame, porque é óbvio, C5, C6, C7, C8, T1, inerva diversas regiões, sensibilidade mais ampla, mas se a gente tiver um foco em determinadas áreas e compreender mais ou menos como é que isso é, torna o teu exame muito mais rápido, faz o seu raciocínio clínico ser muito mais rápido. Então, começando pela C5, dentre diversas coisas, ela vai fazer no seu teste, você vai ler pela flexão do cotovelo, reflexo bicipital e a sensibilidade lateral do braço. Então, paciente, estou com uma dor cervical irradiada para o meu braço, para a lateral do braço. Você já pensa em alteração de C5. Então, você já vai testar a movimentação, a força dos flexores do cotovelo, você vai testar o reflexo bicipital, vai testar a sensibilidade lateral do braço, para ver se realmente você está de frente por uma compressão de C5. C5 é a região vermelha dessa imagem, que é a lateralzinha do braço do paciente. Esse é um exemplo esquemático do plexo braquial. Você vê que C5 ele contribui para diversos nervos mais periféricos, músculo cutâneo, axilar, mediano, enfim. Mas o que a gente testa com o bicipital é o músculo cutâneo. Mas eu gosto de testar a força pelo deltoide, pelo axilar, que é C5. Ok, ele também é inervado por essa raiz. Você pode também fazer por essa área. Mas se a lesão for de C5, você vai ter diversas áreas com alteração. Você pode escolher uma só e fazer. Diferente da lesão periférica, você tem uma lesão do nervo axilar, teu bíceps vai estar bem, mas o teu deltoide vai estar atrófico, hipotrófico, com dificuldade de movimentação, com perda de força. Então, basicamente, isso é um padrão para acelerar o teu raciocínio. Reflexo bicipital, braço relaxado, apoiado no seu, palpou o tendão distal do bíceps, você percute o teu polegar, o tendão vai estar por baixo, dando o reflexozinho, que é a contração do bíceps. C6, mesma coisa, você vai testar a extensão do punho,
O reflexo é o braquiorradial e a sensibilidade do teu primeiro dedo. É a região azul desse desenho, que é onde ele vai descrever na hora da anamnese, tem uma dor cervical e sinto um formigamento para essa região. Ele vai apontar a região do braço que sente. Mesma coisa, a inervação que você acaba tendo, como uma coisa esquemática, vocês terem uma noção de que pode estar envolvido, dos nervos distais que podem estar envolvidos, que você tendo noção desses nervos distais, vocês vão entender os dermátomos. E o reflexo, você percute o trajeto dessa musculatura, você vai gerar a contração reflexa, fazendo o paciente realizar uma extensão de punho. Isso pode ser feito proximalmente ou distalmente na musculatura, que você consegue observar o reflexo. C7, que é o extensor de cotovelo, você avalia pelo reflexo do tríceps e a sensibilidade do dedo médio, do terceiro dedo. Nesse desenho dos dermatomozinhos, C7 é o dedo médio, que é o verdinho. O nervo, mesma coisa, você tem noção da contribuição que ele faz. E o reflexo que você vai testar é o tricipital. Braço relaxado, tríceps relaxado, percute no tendão distal. Como consequência, o paciente faz a extensão aí do cotovelo, estende o antebraço. C8, flexão dos dedos e musculatura interóssea, você pode estar testando. E a sensibilidade você pode avaliar pelo quinto dedo, que é toda essa areazinha amarela que você acaba tendo na mão. Mesma coisa, o nervo C8 amarelinho, a região que ele acaba contribuindo, do mediano para frente ele acaba interagindo, ele acaba tendo função. E o T1, que é o último, você testa pela adução do quinto dedo e você faz a sensibilidade medial do cotovelo. Mesma coisa, você acaba vendo aí que essa área mais roxa. E mesma coisa, o T1 você vê que ele nerva esses diversos nervinhos, você nerva o ulnar, nervo radial, enfim, você tem que fazer esses testes. Porque você tem uma lesão de T1, não vai parar só um dedinho, vai ficar uma região alterada e algumas regiões vão ficar mais sensíveis, vão ter uma contribuição mais importante dessa rede nervosa. Por isso que a gente cita essas regiões, quinto dedo, flexor, extensor, que a gente consegue ter uma noção melhor. Diferente de quando você quer avaliar uma lesão distal, uma lesão periférica, você tem que avaliar o axilar, o mediano, o radial, o ulnar. Essas lesões periféricas a gente vai ver quando estiver falando de membros superiores. Como a gente está falando de coluna, a gente vai olhar para esse início, as raízes C5 a T1. Essa é um exemplo de inervação periférica. Qual a diferença? O paciente vai ter a compressão na cervical, então você vai ter aquela região de dermátome que a gente mostrou comprometida, C5, C6, C7. Nessa, a alteração é periférica, é do nervo axilar, músculo cutâneo, radial. Então, geralmente nas periféricas, é esse o padrão de alteração de sensibilidade que você acaba tendo. E exemplo disso fácil para você lembrar é túnel do carpo, que é essa parte distal na mão amarela, que você pega polegar, primeiro, segundo, metade do quarto dedo. Então, são coisas que você consegue já com essa noçãozinha saber onde está o nível de compressão do paciente. Isso vai te ajudar no raciocínio. Da parte torácica, a gente tem a mesma lógica, dividindo em raiz, movimento, reflexo e sensibilidade. Raiz, a gente pega algumas, porque a gente tem pontos de referência para a gente poder trabalhar. T4, a gente tem a linha dos mamilos. O T7 tem neoapófise, apêndice tifoide. O T10, você tem a cicatriz umbilical. E o T12, região próxima à virilha. Reflexo, basicamente, cutâneo abdominal. E mais distal, você tem do cremastérico. Essas são as regiões, T4, T7, T10, T12, que você vai ver a parte de sensibilidade nessa área. Os reflexos são mais ou menos nessa região. Essas setinhas mostrando como você vai estar percorrendo para fazer o reflexo cutâneo abdominal. E essa na coxa, na virilha ali mais embaixo, você fazer o cremastérico, você vê a contração reflexa da parte escrotal. Lombar. Mesma divisão, raiz, movimento, reflexo, sensibilidade. Essa parte inicial, L2 e L3, a gente vai testar com L2 a flexão do quadril e L3 a extensão do joelho. E a sensibilidade, a parte proximal e distal da coxa, como mostra nesse amarelinho e o verdinho desse esquema. Mesma ideia do outro, você observa que essas raízes elas são muito importantes para a formação do nervo femoral.
Então, quando você para frente for testar essas raízes por alguma manobra, geralmente você vai testar alguma associação com o nervo femoral. E o mesmo vale lá embaixo para a parte lombossácrea em relação ao nervo ciático. L4, você faz o movimento tibial anterior, isso é, levantar o pé, né, dorsiflexão do pé, reflexo do tendão patelar e a sensibilidade medial da perna, como mostra nesse azul claro nessa região. Mesma coisa que você observa, L4 contribui para essa região de femoral, um pouquinho de ciático também, já começa o L4. Reflexo patelar, perna relaxada, joelho relaxado, vai percutir o tendão patelar, como reflexo, o paciente vai realizar a extensão do joelho. L5, você faz a extensão do hálux, reflexo a princípio a gente não tem, e a parte de sensibilidade você vê da parte lateral da perna e do dorso do pé, e L5 esse rosinha de fora que a gente vê na perna. Então isso tudo serve para você raciocinar já a queixa. Ah, o paciente tem uma sensação de parestesia na frente da coxa. Você pode pensar em comprometimento do nervo femoral. Ah, tem uma alteração da parte distal da perna. Pode pensar no comprometimento do nervo ciático. Ah, nervo femoral vem de qual raiz? Ah, L2, L3. Ah, ciático vem de qual? L4, L5. Então, são coisas que vai te ajudando no raciocínio já. E mesma coisa, você vê o comprometimento, né, a contribuição que cada raiz tem para cada nervo. S1, você faz flexão plantar, você repete para o paciente ficar na ponta dos pés, reflexo aquileu e a sensibilidade lateral de pé e plantar. Mesma coisa, que é o vermelhinho que você vê nessa foto. A inervação você vê que já entra para o ciático mesmo, e você vai estar percutindo o tendão de Aquiles, como consequência ele faz uma flexão plantar. Importante para isso, ou qualquer reflexo, é membro relaxado, e o tendão tem que estar tensionado. Como assim? Deixou o paciente solto, pé em equino, o tendão vai estar mole, você vai bater, não vai acontecer nada. Segura a frente do pé, levanta para o tendão esticar com o pé relaxado, aí você pode percutir e ele vai apresentar o reflexo para você. E a última parte sacra, você vai ter a sensibilidade da região poplítea, tuberosidade ciática, a região perianal. São pontos que você pode usar se tiver formigamento ou alteração de sensibilidade, para você saber que a alteração compressiva está próxima a essa região. Mostrando a mesma coisa nessa imagem, você vê que são regiões bem posteriores, que você testa atrás do joelho, testa na tuberosidade ciática, são aqueles ossos que você usa para sentar, região perianal, enfim. Isso engloba essas regiões. Aqui mostrando mais uma vez essa parte sacra final, mostrando que são componentes realmente da parte ciática e do pudendo. E como a gente fez de membro superior, essa é uma imagem que mostra a divisão não por dermatos, mas mais em relação aos nervinhos periféricos que a gente vê aqui, em relação ao femoral, obturador, ciático. Você tem essas inervações mais periféricas. Então, se o paciente tem uma queixa que não respeita muito o dermátomo, que ele está meio espalhado, ou ele está só entre o dedão e o dedo do lado, você vê que às vezes não tem uma origem na coluna, pode ter uma origem no trajeto, tá? Então é uma coisa para você ficar atento. Ou, se você acha que o paciente não explicou muito bem, que é um trajeto, mas às vezes ele não está tendo aquela sensibilidade no momento, já está em cicatrização, ou ser uma compressão menos intensa, você tem noção também do dermátomo que aquilo está ocorrendo para poder investigar. Segunda parte que a gente vê é da mielopatia. Isso que a gente observou são compressões do axônio, da raiz nervosa, radiculopatias. Agora, se a alteração for do corpo neuronal na mielopatia, a gente avalia por outras manobras, por outros sinais que a gente acaba vendo. Primeiro é o de Hoffman, que você faz uma flexãozinha da falange distal e, como consequência, o paciente faz uma flexão dos outros dedos, como se fosse uma mão em garra, ele contrai e relaxa. Babinski, você faz o cutâneo plantar em extensão, você com o outro lado do martelinho, você pode passar no bordo lateral do pé, continuando pela região dos metatarsos, na região plantar, e sendo positivo, ele faz o reflexo cutâneo plantar em extensão. Ele estende os dedos e abduz. E por fim, a parte de hiperreflexia você tem o clonus. E o que é o clonus? Você faz uma extensão brusca da musculatura e, mantendo isso, o paciente fica meio que tremelicando, ele fica repetindo aquele movimento. Então, você pegando a perna, fazendo uma dorsiflexão brusca do pé, ele vai ficar tremelicando esse pé, como se estivesse apertando a sua mão diversas vezes. Se quiser usar outra musculatura, pode. Qualquer uma vai estar apresentando isso, tendo uma lesão naquela região. No quadríceps, você pode testar pela patela. Você pega a patela, puxa ela bruscamente para baixo, mantendo, você vai ver que a coxa vai apresentar o mesmo padrão de contração seriada. Agora do exame físico propriamente dito da coluna.
Tivemos uma noção da região de inervação, dermátomos, movimentos e reflexos. Tivemos uma noção da anamnese, o que o paciente vai passar para a gente. Então, com isso, você já vai ter noção de o que você vai querer procurar no teu exame físico para entender o que está acontecendo com o paciente. Então, da cervical, você vai ter feito a anamnese, vai ter observado, vai ter feito a inspeção, você vai fazer o arco de movimento. No arco de movimento, você tem que ter a noção óbvia da rotação, flexão, extensão e inclinação lateral. Não precisa decorar as angulações. Você não precisa descrever a angulação no teu exame físico. Você tem que ter noção se aquilo está reduzido. Se tiver reduzido, você tem que ter noção se aquilo vai melhorar com o seu tratamento. E as mobilidades, basicamente, é a rotação, direita e esquerda, flexo, extensão e inclinação também lateral, direita e esquerda. Palpação é importante ver as massas musculares, os processos espinhosos, para ver se você acha alguma contratura, alguma dor pontual, que isso vai te ajudar a ter noção da profundidade, vamos chamar assim, dessa dor. A região, a grosso modo, que você vai palpar, a região de trapézio, musculatura posterior, o esternocleidomastoide. Você vai fazer a palpação posterior e, dependendo da queixa, também anterior, principalmente nos casos de torcicolo que você vai estar tendo, que pode ser as costas do esternocleidomastoide. A parte de manobras. Você, então, nesse ponto, já vai ter feito a anamnese, já vai ter feito a inspeção, já vai ter feito a palpação, já vai ter avaliado o arco de movimento e já tem um mínimozinho aí de suspeita clínica. Agora você vai ter que comprovar se é ou não é. Então, nesse paciente que tem uma dor cervical irradiada para o braço, vamos chamar assim, para a lateral, que a gente já está achando que é de C5, a gente tem algumas manobras para fazer. Tem algumas manobras que são provocativas e outras manobras que são de alívio. Essa primeira é uma manobra de alívio. É usada quando o paciente tem essa queixa de cervicobraquialgia e chega para você na consulta com o sintoma. Então, o que você faz? Você chega para o paciente, você vai pegar a cabeça dele e vai tracionar, vai tentar levantar, com o intuito de relaxar a coluna e tirar o excesso de pressão dos forâmenes conjugados, para tentar não pressionar o nervo, e com isso o paciente vai relatar que a sensação de parestesia, formigamento, ardência, dor, para o braço dele vai aliviar. A função disso é a dor radicular, é a irradiação da dor. Não é para você saber se dói mais ou menos o pescoço. O principal é saber do membro desse paciente. E essas são as regiões que a gente já viu dos dermátomos, que dependendo da queixa vai melhorar. Vermelhinho, C5, como o caso do paciente puxou, falou que aliviou, é um bom indício que a compressão existe. Spurring já é provocativa. É o paciente que chega para você pouco sintomático ou assintomático naquele momento. O que você faz? Você vai apertar a cabeça dele, vai fazer reto e com inclinação para a direita e para a esquerda para sensibilizar os lados. Então, nesse caso da foto, o paciente inclinou para a direita, você fez a pressão, sendo positivo, vai irradiar ou piorar algum dermátomo do membro superior direito dele, como a gente vê na fotinho. E o paciente em questão, que seria uma queixa em C5, ele vai falar que a lateral do braço dele está piorando o formigamento, está doendo mais. Brudzinski e Lemirt a gente usa como uma irritação meníngea. Chega uma mãe com uma criança, meu filho está com muita dor no pescoço, só que ele vai acabar tendo outros sintomas também, mas aquilo que a gente conversa, o paciente não sabe a especialidade direito, ele leva para o médico. E basicamente o que você vai fazer? Você vai fletir o pescoço, ele vai ter dor pela tração na meninge, e com essa dor ele vai acabar fletindo os membros inferiores para tentar aliviar essa dor. E o Lemirt é a sensação de choque que você acaba tendo irradiada para os membros dos pinçamentos, vamos dizer assim, de nervo. E Valsalva, grande parte das vezes o paciente já descreve na própria anamnese, às vezes nem você precisa fazer essa manobra, que é basicamente o paciente chega para você e fala, doutor, essa minha dor aqui piora muito quando eu vou evacuar. Porque ele faz força, e a força que ele acaba fazendo é uma manobra de Valsalva, e isso acaba aumentando a compressão na região pelo aumento de pressão. E se quiser reproduzir, é só você pedir para o paciente meio que assoprar de boca e nariz fechado para aumentar essa pressão também. Da parte torácica, ela basicamente tem uma mobilidade bem reduzida, no máximo chegando nessa angulação, e basicamente também flexão e inclinação só, não tendo movimento de rotação devido ao gradil costal. É uma coisa difícil também de se avaliar a movimentação, porque o paciente geralmente movimenta movimentando a lombar. Então você acaba avaliando o movimento tóraco-lombar nesses casos. A avaliação só da torácica é muito difícil, porque o paciente tem que ter consciência de parar a lombar e só estar mexendo na região torácica. E no exame, basicamente, a gente acaba fazendo a palpação para tentar achar regiões dolorosas, contraturas musculares, nódulos de tensão.
Então é importante você palpar essa anatomia local, serrátil, trapézio, romboide, redondo, enfim. Você vai palpar toda essa musculatura para tentar saber da onde está vindo essa dor do paciente. E de manobra em si, a gente acaba tendo um diagnóstico diferencial, que é o Jordani, para você diferenciar alguma dor de origem renal, que você vai fazer a punho-percussão, se tiver, aí você já começa a duvidar um pouco da dor ser meramente ortopédica. Por fim, do exame da lombar, você vai ver o arco de movimento, uma região que tem uma amplitude muito boa, de flexão, extensão, a própria inclinação, rotação existe nessa região, da mesma forma que nas outras mobilidades, a gente não tem que saber a angulação, só tem que ter noção se vai estar reduzido ou não para a gente comparar a evolução do paciente ou para pensar em contraturas, bloqueios articulares, artrose, enfim. A movimentação você pode fazer em pé. O único problema é, se você olhar até para a imagem da direita, tem paciente que vai fazer a rotação, em vez de rodar o tronco, roda a pelve. Então você não consegue ter noção direito da amplitude desse movimento. Então, para facilitar, você pode, se fizer em pé, segurar a pelve do paciente para observar o movimento que ele vai fazer toracolombar. Ou então, simplesmente pede para ele sentar na cadeira, porque sentado não tem como ele roubar com a pelve. Ele vai fazer o movimento basicamente com a região lombar mesmo. Palpação, mesma lógica, musculatura, origem, inserção, processo espinhoso, crista ilíaca, articulação sacroiliaca, as próprias espinhas ilíacas postero-superiores, antero-superior que você vai ter na bacia, você tem que palpá-la, te ajuda como linhas também de referência, como pontos dolorosos. De forma geral, a anatomia que você vai ter que palpar, pontas, acidentes ósseos, regiões de musculaturas, também pesquisando contraturas, dor. E finalmente você vai chegar na hora das manobras. E mesma coisa que as outras regiões. Você já vai ter feito a anamnese, já vai ter feito a inspeção, já vai ter palpado, já vai ter feito a amplitude do movimento e agora você vai estar começando a fazer o exame. Que manobras você vai estar fazendo? Você reparou que a queixa ou no exame apresentou inicial de algum desvio de postura, você tem que ver se é alguma coisa ligada à coluna, se realmente é alguma escoliose. Nisso você pode usar esse ângulo tóraco-lombar, né, o triângulo do talho. Com o paciente em pé, você observa esse espaço que tem entre o corpo e o braço, você vê que eles estão assimétricos. De um lado é mais aberto, do outro lado ele é mais fechado. Então você vê que o paciente realmente tem uma alteração na curvatura da coluna. Ele está tortinho, é meramente um ombro um pouco desnivelado. Não, o paciente tem uma alteração desse balanço. Tendo isso, você faz a segunda manobra, que é de Adams. Você pede para o paciente inclinar o corpo para frente. Inclinando esse corpo, você começa a reparar uma gibosidade, que é uma região mais alta que você tem nas costas. Por que ela acontece? Quando você tem a escoliose, a vértebra simplesmente não chega para o lado, ela tem que rodar, porque senão uma, teoricamente, desencaixar da outra. A faceta articular ia ficar alta de um lado, do outro, enfim, não ia acontecer. Então, para a coluna ficar torta, ela tem que rodar. Quando ela gira para ela poder ficar torta, no caso da região torácica, é fácil a gente ver, porque ela gira o gradil costal junto. Então, um lado da costela vai estar mais saliente, do outro vai estar menos saliente. Então, isso mostra que o paciente tem realmente uma curvatura estruturada aí da coluna dele. Isso na lombar também existe, mas a angulação tem que ser bem maior da curva, porque quem gera essa elevação é o processo transverso. Então, o processo transverso tem que empurrar a musculatura lombar para ela levantar. Então, para uma região menorzinha conseguir gerar um desvio que você enxergue, tem que ser uma rotação, né, uma escoliose bem mais acentuada e na região lombar. Schober a gente usa para aquele paciente que a gente já viu também no exame, que durante a movimentação se reparou que ele está meio durinho, com uma flexão lombar, ele vem com uma queixa de uma dor lombar baixa, pode ser um adulto jovem, sexo masculino, que você começa a pensar numa patologia que é espondilite anquilosante. O que você faz de manobra? Você palpando as espinhas postero-superiores, você traça uma linhazinha na região, e 10 centímetros acima você traça uma segunda linha e pede o paciente fazer uma flexão anterior do tronco. Se essa linha aumentar de tamanho para uns 15 centímetros, aumentou em 5, é sinal que a mobilidade da coluna dele está normal. Então a dificuldade dele de movimentação é por outros motivos, alguma contratura muscular, principalmente discotibiais, né, posterior de coxa. Mas se ele tentar chegar só até 13, 14 centímetros, é sinal que a coluna dele é meio durinha, porque nessa patologia você tem um processo inflamatório das entes, uma entesite, e essas entes elas vão inflamando e calcificando, então elas vão dificultando a mobilidade articular, principalmente da coluna, mas também a dor sacroiliaca é importante, porque ela começa como uma sacroileite, então você tem outras manobras também para frente para fazer que vão te ajudar nesse raciocínio.
Valsalva é a mesma lógica da cervical. O paciente geralmente até já descreve na hora da anamnese que ele vai evacuar e sentir pior da dor. Execução é exatamente igual, a reprodução dos sintomas é a mesma coisa também. De manobra também específica da lombar, tem essas manobras que são as para avaliar a parte neurológica, que o paciente tem a lombocetalgia, estou com uma dor lombar que está irradiando para a lateral da minha perna. O que deve ser? Ou então com uma dor lombar que irradia para frente da minha coxa. Então o que a gente faz? Nessas que irradiam para frente da coxa, se a gente lembrar daqueles dermatomozinhos, essa região L2 e L3. Então você faz esse teste de nástulas para avaliar essa região. Você simplesmente deita o paciente de bruços, faz uma flexão de joelho e a consequência é o quê? Você traciona o nervo femoral e você gera dor, parestesia, sensibilidade no trajeto do nervo femoral, que seria em região anterior de coxa. Claro que essa manobra também força o joelho e força a musculatura. Você tem que ter noção de paciente falar, ai, doeu, você tem que ver onde doeu. Doeu o joelho? Ótimo, avalie o joelho, artrose, tendinite. Incomodou a frente da coxa isolada? Veja se não é meramente um encurtamento muscular, faz bilateral. Se não, teve uma dor irradiada como se fosse um positivo de ciático, é o que a manobra pretende encontrar. A parte de Laseg, você faz paciente decúbito dorsal e faz a elevação da perna dele. Esses números não são mágicos. O que eles querem dizer? Quando você tem eleva pouco a perna, não deu tempo de você tracionar o nervo, da mesma lógica que acontece na outra manobra. Então, você tem que ir elevando o membro inferior desse paciente. Com a elevação do membro inferior do paciente, você vai começando a tracionar o nervo ciático, chegando num ponto que ele começa a tracionar na coluna, e geralmente isso é a partir de 35 graus. Chegou até 70, o nervo já vai estar bem intenso. Acima disso, a tensão do nervo quase que não muda, vamos dizer assim. O que acaba mudando é a tensão na coluna, a tração muscular, e isso pode gerar dor também. Então, a lógica é, levantou dentro dessa faixa intermediária e o paciente teve a dor irradiada para um dermato, não é só para ter uma dor local, que ela pode ser, às vezes, uma dor só, uma artrose, uma dor no quadril, não. Você tem que perguntar ao paciente onde é a dor. Ah, não, sentiu uma dor e reproduziu a dor da lateral da perna. Então, isso está realmente mostrando que tem alguma compressão da raiz nervosa aí de L5 nesse paciente. Os sintomas que acontecem abaixo de 35 graus geralmente estão fora da coluna, porque não deu tempo de tracionar. Então, você começou a fazer um Laseg, está formigando aí a região, é sinal que a compressão está fora da coluna. Pode estar no quadril, piriforme, enfim, qualquer região outra da coluna do trajeto. Aí, os dermatos, para a gente relembrar, a região que ele acaba tendo a irradiação, sendo L2, L3, L4, enfim. Bragar é meio que uma continuidade do Laseg. Você faz a elevação da perna, deu o Laseg positivo, você vai baixando um pouquinho. Quando sair a sensação de dor, você faz uma dorsiflexão do pé desse paciente. Com essa dorsiflexão, você vai novamente tracionar o nervo e vai reproduzir a mesma coisa que você acabou de observar no Laseg. Então, uma manobra ajuda a confirmar a outra e sempre caminhando para algum dos dermátomos do ciático, tipo L4, L5, S1, e a de nástila, a gente viu, seria L2, L3, o amarelinho e o verdinho do nástilas, e o azul, o rosa, vermelho e parte posterior em relação ao ciático. E teste Patry, que a gente comentou também, é para avaliar a sacro ilíaca, que você pode fazer naqueles casos também de espondilite anquilosante, no qual você vai deitar o paciente e você vai fazer uma flexão, abdução e rotação externa do membro. Por isso que o nome é Fabry também, mas Fabry não é o nome da pessoa, é meramente a angulação que você faz com a perna. Você vai uma mão apoiar no joelho, a outra na crista ilíaca e vai fazer uma pressão nessa crista ilíaca. Com isso, você vai conseguir mobilizar a articulação sacroiliaca que é posterior, gerando dor. Então, nessa posição da imagem, você vai testar a sacroiliaca direita. Então, para ser positivo, o paciente tem que falar que dói a parte da sacroiliaca, né, posterior, né, nas costas, à direita. Invertendo as pernas, obviamente, o outro lado. Se nessa posição ele se queixar da região esquerda, normalmente é uma alteração no quadril, seja artrose, tendinite, enfim, não é positivo para a manobra, não é positivo para a sacroiliaca. Por fim, a marcha. Essa tabela, vamos chamar assim, não é para você decorar os percentuais, é para entender as fases que você tem numa marcha. E dentro dessas fases, se você tiver alguma alteração, você tem uma marcha típica, uma marcha diferente. A fase de apoio é a maior parte da marcha, desde que ela seja andar, caminhar, correr, isso muda. Mas como o intuito aqui é avaliação de marcha,
e a gente avalia no consultório o paciente entrando, andando, é esse o foco que a gente vai ter. Então, a primeira fase, dentro da fase de apoio, é o apoio do calcanhar, quando o paciente encosta o calcanhar no solo, depois ele vai aplainando esse pé até encostar o pé todo na acomodação intermediária. Aí ele começa a fase de impulso, que ele tira o calcanhar, vai tirando o pé todo até tirar, por fim, o dedão do pé, o hálux. Tirou, ele entrou na fase de oscilação. Fase inicial, aceleração, que você vai puxando a perna, vai ganhando velocidade. Oscilação intermediária é a fase, vamos dizer, mediana, até você botar o pé no chão de novo, né? E quando você vai fazendo esse movimento, geralmente é na oscilação intermediária que você tem um ponto mais alto da marcha. Depois você vai começando a desacelerar as costas da musculatura posterior da coxa para voltar a apoiar o calcanhar no chão, para depois descer de novo à frente do pé e botar o pé todo no chão. E isso vai seguindo diversas vezes. Quando tem alguma alteração ou da musculatura, ou da articulação, ou da inervação, você começa a ter as marchas típicas. Vamos olhar algumas, evidentemente não todas, só algumas têm uma noção para ajudar no raciocínio clínico de vocês em relação a algumas marchas patológicas. Se você tem lesão do glúteo médio, você vai ter a marcha de Trendelenburg. O que seria isso? O glúteo médio ele estabiliza a pelve. Nessa imagem, a imagem do meio, né, o bonequinho que está no meio, ele está com a pelve equalizada. Se os glúteos médios, os dois, funcionassem direitinho, ele ia andar com essa pelve equalizada. Ele não ia ficar rebolando, como mostra nessa imagem. Essa imagem mostra uma lesão bilateral. Então, olhando para a da esquerda, o paciente tirou o pé direito do chão. O glúteo médio esquerdo era para contrair. Nesse caso, não contraiu, a pelve cedeu. Ele apoiou os dois pés, a pelve equalizou, ele tirou o pé esquerdo, o glúteo médio direito era para contrair, não contraiu. A pelve cedeu de novo, então ele fica andando, rebolando. Se a lesão fosse unilateral, ele ia ficar só com um dos lados cedendo, não ia ser para os dois lados que ele ia ceder. O glúteo médio segura a pelve para ela não cair para o lado que você tirou o apoio do solo. Tá? E como eu disse, pode acontecer por lesão na musculatura, lesão na inervação da musculatura ou lesão articular. Por exemplo, pós-fratura, que o colo femoral ficou com uma angulação diferente, o braço de alavanca mudou, o momento de força mudou, o músculo não tem força para fazer. Ou às vezes crianças que têm alteração da angulação do colo do fêmur, nas coxas varas. Você vai ter essa alteração também, e com essa alteração você vai mudar o braço de alavanca e vai mudar toda a marcha do paciente. E alteração da musculatura do glúteo máximo. Você vai ter uma marcha com hiperextensão do tronco. Por quê? Como o glúteo máximo ele estende o quadril, você vai ter dificuldade de manter essa posição. Então você desloca o seu centro de gravidade posteriormente para conseguir andar. Quadríceps, você vai usar, a função seria a extensão do joelho. Então, se você não consegue, você vai usar a mão para terminar essa extensão. Então, é uma marcha que você vai meio que empurrando o joelho, empurrando a coxa para conseguir fazer o apoio completo. Tríceps sural, a panturrilha, sem propulsão. Que a gente viu nas fases da marcha. Se você não tem a propulsão, isso é, você não vai ter a fase que você vai começar a jogar o peso do pé, para jogar o peso para o dedão do pé para tirar do chão, porque a sua panturrilha não vai contrair, você vai dar com o pé meio duro, como se fosse um pé de pau. Marcha escarvante, que é do pré-tibial, tibial anterior, que faz a dorsiflexão. É aquele paciente que bate com a ponta do pé, para não bater, ele dá um passo com uma cadência bem maior, ele vai dobrar bem o joelho, e quando ele começar a descer a perna, como o tibial anterior vai ajudar no aplanamento do solo e ele não vai estar funcionante, a parte da frente do pé vai cair bruscamente, ela vai bater. E a posterior da coxa, que não desacelera, o tornozelo vai bem, mas quando o paciente está entrando na fase final da marcha, do período de oscilação, ele não vai conseguir desacelerar com o posterior da coxa e vai bater bruscamente o calcanhar no chão. Depois, ele até desce a frente do pé direitinho, diferente de quem tem alteração no pré-tibial, mas a desaceleração que é o problema. E a última parte, as alterações neurológicas da marcha. Você tem a marcha espástica, que é geralmente pacientezinho com lesão central, paciente com paralisia cerebral, ele vai ter a marcha dedo-dedo, uma tesoura, que é aquela marchazinha, como mostra na imagem da esquerda, que é a dedo-dedo, pela contratura, a contração excessiva da panturrilha, ou então, em contratura de adutor, vai ter a marcha em tesoura, enfim, dependendo da região que ele tem a alteração, que ele tem a lesão, ele vai ter esse padrão de marcha. A marcha atáxica, que é aquela marcha geralmente com uma base mais ampla, ela não é muito coordenada, pode estar sem equilíbrio. Você vê que uma marcha instável, ela tem várias causas, né? Pode ser de origem medular,
cerebelar, pode ser mista das duas, até vestibular também. E você geralmente tem causas como, por exemplo, a medular, do tábios dorsalis, as neuropatias diabética alcoólica, compressões tumorais, enfim, você tem diversas etiologias para essa marcha. A distrófica, né, da distrofia muscular, você tem alguns sinais que você observa bem, como esse aumento da lordose lombar, o sinal de Gauss, porque é uma musculatura muito frágil, muito fraca. Então, você vendo na esquerda, nessa parte superior, a criancinha tentando levantar, ela faz um esforçozinho para levantar a pelve, apoia os pezinhos no chão, e depois com os braços vai apoiando na canela, na coxa, até conseguir fazer a extensão completa do tronco. E a marcha é uma marcha mais difícil do paciente fazer, tem uma lordose acentuada, ele às vezes acaba até sendo o caso de ser apoiado pela devolução que ele já tem em cima dessa patologia. Claro, tem outras marchas também, coreica, enfim, mas não vamos ficar falando tanto dela, só para ter uma noção geral dos padrões de marcha, mas principalmente para entender, dentro daquela cadência da marcha, aonde pode estar a alteração com base na fase da marcha que vai estar andando diferente, para, mais uma vez, ajudar no seu raciocínio clínico. Então, basicamente é isso. Essa primeira aula que a gente falou basicamente de coluna, claro, teve que ter alguma influência da parte neurológica e da parte da marcha para você entender o teu raciocínio. Nas outras aulas vamos ver em relação a membros superiores e membros inferiores, mas revejam essa aula, pensem direitinho que isso vai ajudar bastante no raciocínio clínico para fechar um diagnóstico correto em relação ao exame de coluna.